livros, de modo que, graças em grande parte a ela, nós fomos sempre muito informadas sobre o que se passava na casa no resto do mundo. Ela, nesse ponto, digamos, ela sempre foi muito pouco provinciana, né? Em virtude de todas essas indas e vindas, a Ruth tinha, na verdade, uma formação internacional e que compensava um pouco um certo provincianismo que existia tanto na faculdade como na antropologia. A gente ficou mais aberto, mais ventilado. E, principalmente, ficamos mais abertos em função da movimentação política que ocorria. Fernando e Ruth chegaram no Brasil aliás, Ruth um pouco antes do Fernando Henrique, mas pouco antes do AI-5. Fernando veio para disputar a carreira de ciência política, que ficara vaga, não é? E a Ruth para completar o seu doutorado, que ela ainda não havia terminado em virtude da sua permanência no exterior. E nós tivemos ainda, não é, um pequeno período de respiro em que a gente estudava Lévi-Strauss, não é, e discutia antropologia e a crítica ao funcionalismo. Mas durou pouco, porque em 68 já eclode desde o começo, não é, um recrudescimento do movimento estudantil que abala toda a universidade e que especialmente abala toda a faculdade de filosofia. Esse movimento, que era primeiro um movimento de reforma da universidade, depois passou para um movimento de reforma da sociedade, agora era um movimento que se queria revolucionário em oposição ao regime. Então era uma coisa muito mais forte e ele foi ampliado, inclusive, pelo movimento de maio de 68 na França, porque aí não se tratava mais apenas de uma reforma da sociedade, se tratava de uma verdadeira revolução cultural. Aquela questão, não é, daquele grande moto francês do movimento de 68, que é proibido proibir, não é, causou, não é, uma imensa adesão, provocou uma imensa adesão por parte dos alunos. Então, foi liberada, muito mais liberada a vida sexual do que era antes, não é? E esse movimento todo era muito instigante. Na verdade, havia um espírito de heroísmo. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, nunca achei que aquilo fosse dar certo, porque eu não achei que o povo brasileiro ia, na verdade, se levantar para apoiar os estudantes. Mas era alguma coisa que era impossível não apoiar. Havia um momento que precisava ser vivido, não é? E que era, na verdade, uma abertura, não é, da vida política e intelectual do país. A antropologia estava numa posição difícil. Não é? O marxismo, trazido ainda pelas militâncias estudantis, não é, havia já semeado pelo Fernando Henrique, havia tomado conta de toda a universidade. E todo mundo, grande parte do corpo docente, estava a favor dos estudantes, não é? E na antropologia havia uma coisa interessante que começa a ocorrer nesse tempo. A antropologia sempre tinha sido uma ciência um pouco marginal, porque a gente estudava marginais. Quer dizer, a gente estudava índio, favelado, populações rurais, negros, seitas religiosas, o que não era propriamente, não é uma matéria revolucionária dentro dentro das ciências sociais da época. E, na verdade, digamos, dado o tipo de grupo que eu estudava, o marxismo nunca pôde ser uma ferramenta de pesquisa. A única parte da antropologia que podia se dialogar com o marxismo era a velha antropologia evolucionista, porque o marxismo era evolucionista e nós já tínhamos há muito tempo descartado esta abordagem. Então, nós tínhamos uma espécie de esquizofrenia. Éramos de esquerda politicamente, não é? E não éramos marxistas na pesquisa. Aliás, dando um balanço nesse movimento marxista na universidade, eu acho hoje, e acho que Ruth pensava também isso, ele foi muito menos, na verdade, uma pesquisa marxista, não é, como aulas marxistas. Foi muito menos uma revolução na pesquisa do que a manifestação que restava de uma oposição ao regime militar
e o espaço na qual se preservavam os ideais de uma sociedade socialista. Então, o que acontecia é que pouca gente fazia, na verdade, pesquisa marxista, mas se escolhiam temas que eram marxistas. Isso também ocorreu na antropologia. Então, você estudava o proletariado, bom, até cabia uma abordagem marxista no proletariado, estudava a burguesia, não é? Falava da luta de classes, mas ninguém, na verdade, eu acho que fazia muito, a não ser o Fernando, que fez alguma coisa muito interessante sobre o desenvolvimento do capitalismo nos países subdesenvolvidos. Havia muito pouca de reflexão nessa linha, era mais uma reflexão sobre a teoria. E na antropologia acontecia a mesma coisa. Só que, de repente, com a imposição do regime militar, surgiu um novo ator político no Brasil, não é? Que eram exatamente os movimentos sociais populares. E aí todos os despossuídos, etc., passaram a ter um grande interesse político, como os negros, os índios, as mulheres, não é? Toda a parafernália do objeto de investigação antropológica. A Ruth fez o doutorado dela nessa época, mas foi logo depois do AI-5. Agora, o AI-5, esse sim, foi uma segunda ruptura, porque ele caçou boa parte da intelectualidade, não da intelectualidade em geral, mas da liderança intelectual da USP, e inclusive das ciências sociais. Foram aposentados nessa época, de modo forçado, não é? O Fernando, que acabara de ascender à cátedra de ciência política, além do Florestan, o Ottaviani, o Janotti, e muitos historiadores, além de terem destruído praticamente, pela segunda vez, todo um setor de medicina voltado para a medicina tropical. Foi realmente um movimento de empobrecimento. E nós que ficamos com uma tarefa extremamente difícil. Em primeiro lugar, porque logo antes do golpe, nós tínhamos aumentado muito o número de vagas. Todos nós fizeram a favor, não é? Quadriplicamos o número de vagas do curso de Ciências Sociais. Não é? E ficamos com metade dos professores. Então, foi uma época em que nós tínhamos uma tarefa que era muito séria. Era de tentar preservar o espaço do curso. O espaço do curso como uma área em que a gente tentava exercer a liberdade acadêmica e tentava exercer uma reflexão sobre o país. E tentava dar alguma proteção aos alunos. Era a época, não é, em que a gente fazia plantões à noite para, pelo menos, testemunhar qualquer atuação policial mais violenta contra os alunos. E, de forma geral, não é? A gente tentava, para usar um termo muito caro em português, tentava segurar as pontas. Eu acho que fizemos isso muito bem, não é? E o marxismo, e Marx continuou a ser uma leitura, não é, obrigatória, embora não na antropologia, mas no resto das ciências sociais. E foi nesse período que passamos por uma outra mudança grande. A Ruth e eu sempre trabalhamos junto nesse período. Nós fomos para a ciência política. A ciência política, naquele tempo, em virtude das cassações, estava reduzido a 2 professores, não é? Com a multidão de alunos ingressantes, o setor de ciência política se tornou inviável, não é? Especialmente depois da reforma universitária. A reforma universitária se deu nesse momento também. Uma reforma universitária imposta, não é? Essa reforma afetou profundamente a Faculdade de Filosofia, porque boa parte da transformação que ocorreu foi uma divisão da Faculdade de Filosofia em institutos separados. Quer dizer, saem da Faculdade de Filosofia, que englobava as ciências, as letras, não é? As humanidades, saíram a educação, a física, a química, a biologia, a geologia e a psicologia. Não é? Ficou muito reduzida e ficou reduzida a um grupinho mais das ciências humanas, sem, eu acho, que aquela influência muito positiva do contato com as ciências exatas e naturais. Então, um esforço imenso de recomposição com um corpo docente cassado,
não é? E foi nessas condições em que eu e Ruth fomos para a ciência política. A Ruth fez uma sucessão muito interessante, uma ligação muito interessante entre a antropologia e a ciência política nesse momento. Não é? Ela, que consistiu em utilizar para uma pesquisa de cunho antropológico alguns conceitos da ciência política que eram muito importantes nesse momento. Em primeiro lugar, claramente, o conceito de democracia. Mas não só isso, o conceito de sociedade civil. E o conceito de participação. Então, eram conceitos com os quais a gente podia analisar, não é, o que se passava na vida cotidiana das camadas populares e o que se passava, na verdade, da construção de uma visão de mundo dessas camadas que não são propriamente um proletariado, não é, e o oposto não é uma burguesia, mas é uma classe média. Então, as investigações iam no sentido de se entender qual era realmente as ideologias constituídas, a visão de governo, não é? E os instrumentos de mobilização com que contava essa população. Então, isso fez uma abertura muito grande, no sentido de um casamento, não é? De abordagens tradicionais da antropologia, que continuam a existir, não é? Continuaram a existir, e de outro, não é, uma visão mais atualizada do mundo que estava sofrendo, do Brasil que estava sofrendo uma transformação enorme, não só do Brasil, do mundo. Aí, se a gente vê o que estava sendo estudado nesse momento, se percebe. Isso é muito claro, não é? Porque nós ingressamos, nesse momento, numa reformulação da pós-graduação. Então, a pós-graduação se transforma num curso regular, não é? A Ruth e eu éramos orientadoras, e de modo que a Ruth começa um trabalho intenso de formação de pesquisadores. A Ruth formou boa parte do corpo docente de antropologia, tanto da Unicamp como do Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E formou-os dentro, não é, de uma visão que permitia esta abertura para a sociedade moderna, industrializada e urbanizada e dentro de uma imensa luta em favor da democracia, de uma construção de uma democracia nesse país que se alterara tão profundamente. E a gente olha, digamos, as teses que ela orientou e as pesquisas que ela fez, não é? São coisas como as periferias urbanas, os movimentos sociais populares, favelados, meninos de rua, a vida política e a ideologia política dentro de bairros periféricos de São Paulo, a sua participação em eleições, não é? São todos temas que permitiam, não é, uma nova riqueza de abordagem antropológica, eu creio, e uma adaptação da metodologia. Os alunos todos não seguiram todo esse caminho. Havia ainda, um paralelo, um interesse crescente pelos estudos de gênero, que também eram muito importantes nessa época. Então, eu acho que, na política, fazendo antropologia, eu não diria uma antropologia política, uma política antropológica, não é? A Ruth teve uma função de renovação na antropologia, não é, na sua influência em todo esse novo grupo de antropólogos. E aí eu acho, não é, que há uma característica da Ruth que é muito importante. Em primeiro lugar, a Ruth tinha sempre uma tendência de agregar pessoas, agregar visões dentro, não é, de um diálogo crítico. E uma iniciativa fundamental dela, que formou muita gente, não é, dos quais boa parte hoje está na Unicamp, no museu e mesmo na USP, foi a criação de um seminário. Não é que